Oi, minhas flores! Bem-vindas ao nosso programa Cuidar. Sabe aquele momento em que o filho deixa o lar para estudar, trabalhar ou por outro motivo? A casa que era cheia de vida vira um ninho vazio. O que fazer neste momento? Como preencher ou ressignificar o dia a dia depois que o filho voou? Nossa entrevistada é a jornalista, psicóloga e escritora Zanilda Gonçalves. Sua arte já levou seu nome para muitos lugares. Zanilda vive entre a alegria e a saudade, pois seu filho João Paulo faz faculdade longe de casa e atualmente não mora mais com ela. Bem-vinda, Zanilda. Prazer tê-la você aqui com Prazer a todo gente. meu. Zanilda, como é ter o filho que passa no vestibular tão concorrido e ver ele seguindo os passos da faculdade? Olha, normalmente, né, os pais, eles esperam esse momento e acham que estão preparados para isso, né? Sonho, o que que se fala em relação a isso? Que nós criamos os filhos para o mundo. Então, essa é uma fala recorrente, mas na verdade não é bem isso, né? Porque o mundo está aí e vem com isso as preocupações. Então, quando esse filho parte, né, para ter a sua autonomia, é necessário que nós, pais, tenhamos essa estrutura para poder conseguir lidar com esse desejo de alçar voo, né, do filho, e ao mesmo tempo a gente resgatar aquilo que nós deixamos de fazer em função da educação deles e Param a etc. vida, né, para poder criá-los. Isso. Tem pais que ficam muito ansiosos por esse momento. O que você pode dar de dica para eles? Olha, primeiro que assim, o que que é síndrome do ninho vazio, né? Essa sensação de perda, na qual é necessário uma elaboração desse luto, dessa perda, para que a pessoa passe a rever a própria vida. Senão fica esse oco, né? E aí vem com todos os sintomas, né, dessa síndrome, que é desmotivação, depressão, ansiedade, alterações na alimentação, no sonho, vários sintomas. Então, os pais, eles devem, à medida que a criança ela vai se tornando um adolescente, um jovem, né? Os pais têm que também acompanhar emocionalmente esse período, para na hora que eles forem, eles também sentirem que é o momento deles irem. Isso em nenhum momento quer dizer que eles não se preocupem, né, Uhum. com a qualidade da alimentação que ele vai ter lá, que horas que ele vai estar dormindo, se está estudando, se não está, né? As preocupações elas continuam, né? Só que as pessoas não adoecem por causa disso. Zanilda, seria, por exemplo, a mãe e o pai dar uma independência nesse período antes deles irem para a faculdade, criar uma independência para quando eles realmente saírem de casa também, eh, aquela coisa assim: "Nossa, meu filho consegue se virar sozinho, eu não preciso de ficar tão preocupada"? Isso, na verdade, dentro do desenvolvimento humano, a gente passa o quê? A criança, o bebê, ele tem uma dependência total. Uhum. Aí, à medida que ele vai caminhando, andando, falando, ele passa a ter uma dependência relativa dos pais, mas tem uma grande dependência. E à medida que vai se desenvolvendo, essa autonomia vai sendo desenvolvida até chegar, né, na adolescência, que a própria sociedade, o próprio mundo já fala: "Ó, você tem que Sim. de, de, de seguir o seu caminho, você tem que escolher a sua profissão agora, isso vai ser para o resto da vida". Então, assim, a gente não pode esquecer que também esse adolescente, ele vai passar também por essa síndrome do ninho vazio. Para O ele que também que é é o difícil. ninho? O ninho é um acolhimento, é aquele local onde o passarinho vai, voa à vontade e volta, né? Então, ali é um porto seguro. Então, quando os pais demonstram uma certa insegurança em relação a essa ida, eles também passam essa insegurança para aquele adolescente que já está num processo de muita insegurança, Difícil, né? Já né? é muito difícil. Então, o ideal é que, à medida que vai acontecendo essa independência, né,
que os pais também comecem a se resgatar aquilo que eles também gostariam de fazer, para ir preenchendo, e que no momento em que ele alçar voo, eles falam, agora nós vamos fazer aquilo que a gente não estava fazendo. Então, essa sensação, ela não fica, né, esse oco, ele não fica. Por isso que essa síndrome do vazio, ela não acontece com todo mundo. Depende muito da estrutura, depende da história. Tem pessoas que tiveram muita história de perdas, né? É lógico que é mais difícil para essas pessoas, às vezes tiveram perdas recentes, né? Então é mais complicado, né? Filhos que perdem pais, né? Às vezes até separação, precisa ter morrido, às vezes separação, né? Então, na verdade, essa síndrome do vazio, ela tem muito a ver com a questão da pessoa, o que significa para ela a própria vida. A individualidade é muito importante. Porque quando você delega essa individualidade ao outro, ele passa a ser o mais importante. Responsabilidade. Quando você não tem aquilo ali mais, aí você sente, o que eu sou? A minha função era ser mãe. Continuo sendo mãe, mas eu não faço aquilo que eu fazia o tempo todo, né? Todas as tarefas. Agora eu sirvo para quê? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, é a mesma coisa numa separação, Sim. né? Uhum. Então, a mulher que dedica totalmente ao marido, às tarefas de casa e tal, se por acaso separa, quem que eu sou agora? Então, isso vem, né, de uma necessidade de segurança. O ninho é uma segurança. Mas é uma segurança na qual você tem que romper com essa questão de você estar se sentindo seguro, um porto seguro o tempo todo, porque a vida, ela vai te colocar situações no quais você não está esperando. Você pode até achar que está preparado, mas ela vem e ela não te avisa. O ano que vem vai acontecer isso com você, começa a se preparar. Ou mês que vem vai acontecer isso, se prepara. Não existe isso. Quando você vê a coisa, já acontece. Né? Então, assim, quando a gente fala de emocional, quando a gente descreve algumas situações, fica até parecendo que é muito fácil, né? Que racionalmente você resolvendo. Não é não. Né? Às vezes você acha que está preparado e não está, e às vezes você acha que não está preparada e está. Por que é tão importante deixar o filho correr risco? Porque ele não vai ter os pais o resto da vida. Ele precisa aprender a lidar com o mundo. E aí é importante essa trajetória quando ele sabe que existem essas possibilidades de voltar em casa e ter as coisas, mas que ele tem que ir para o mundo mesmo. Então, quando os pais demonstram que estão felizes por ele estar feliz, buscando, se arriscando, né, nesse sentido de viver esse mundo com todas as possibilidades que ele oferece, né, de uma forma sadia, vamos dizer assim, né, isso para ele é muito importante, porque à medida que os pais eles têm essa dificuldade de lidar com essa capacidade que o adolescente tem de enfrentar risco, que isso é importante, que muitas vezes o adulto perde, né? Esse adolescente, ele passa a ter uma certa culpa, que os pais estão mal, eu tô fazendo isso, mas minha mãe não está bem, e toda vez que eu vou, fica chorando, e eles fizeram tudo para mim, eu estou fazendo eles sofrer. Então, isso para eles, emocionalmente, é muito difícil e ruim, porque à medida que eles querem realmente buscar a realização, né, de ser profissional, né, tudo que ele vai buscar, que é o momento de buscar, de conhecer o mundo, ele fica preso nisso. Mas o que é difícil para o adolescente e para os próprios pais é quando essa situação ela não está bem resolvida. Aí prolonga o sofrimento, tanto de um como de outro. Aí vem os sintomas, que não são só dos pais, mas também o adolescente pode ter esses mesmos sintomas. Né? Que é essa dificuldade de alimentar, alteração na alimentação, no sono. Né? Normalmente, quando os pais
Quando as pessoas chegam a procurar por causa desses sintomas, elas nunca identificam o que é por causa disso. Elas falam, porque não sei o quê, tem um tempo que eu não durmo, né? Até chegar nesse ponto. O que é que aconteceu a partir de quando isso passou a acontecer? Aí é identificada a questão da síndrome invasiva. Essa conversa está muito gostosa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial? Pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis. Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida. Às vezes, nós passa cada susto nessa vida, já reparou? E é por isso que nós tem que estar preparado para cuidar do nosso si. Comparação, eu falei para Vicente, para que nós tem o cartão de desconto da Cuidar, Vicente? Uai, é para ficar em dias com a saúde, ufa! Desde que nós fez o plano de assistência da Cuidar, nós tem desconto em médico, em exame, nós também tem desconto nisso, mercado, varejão, academia, loja de roupa, acessórios, salão de beleza, gás e até posto de gasolina, acredita? No fim do mês, os descontos ficam maior do que o preço da mensalidade dos planos. Olha pra você ver que trem bom. Pra nós viver muitos anos, tem que ter uma saúde boa. E isso, a Cuidar pode fazer pra nós. Tá esperando o quê, uai? Corre lá pra fazer seu plano também e aproveita a vida. Tu me fizeste uma das tuas criaturas, com a ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas, com a ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Voltamos, hoje entrevistando Zanilda Gonçalves. Zanilda, e quando o filho escolhe uma profissão e o pai queria que ele escolhesse outra, como que faz? Isso cria uma dificuldade muito grande, né? Para já o adolescente, naquele momento, a escolha daquilo que ele acha que ele gostaria de fazer já é difícil. Porque se a gente for pensar, antigamente tinha 1, 2, 3, 4 profissões básicas, e aí, ok. Né? Hoje, dentro de uma área, existem diversas sub-áreas, né, especialidades e tudo. Então, para um adolescente hoje, é muito mais difícil, né, escolher. E aí, quando os pais, às vezes, por comodidade, porque às vezes já tem um consultório, seja dentista, seja médico, já tem um escritório de advocacia, de contabilidade, etc. E tal. Gostaria que houvesse ele atuasse ali, né, como o herdeiro daquela situação profissional, né? Ele mantivesse aquilo ali. Desse continuidade. Desse continuidade que, na verdade, não deixa de ser uma forma de prender o filho ali. Vai embora. Já tem um consultório, meu consultório já está pronto, você já vai, né? E isso cria o quê? Isso cria uma sensação de total insatisfação, de revolta e de raiva. Eu falo isso porque eu sou professora na área de saúde
E, às vezes, a gente percebe um aluno que não está tão comprometido, né? E quando você vê, é porque ele, às vezes, está fazendo aquela faculdade que não é a que ele realmente escolheria. Então, fazendo por vontade dos pais. Fazendo por vontade dos pais. Então, isso, levando em consideração as diferenças individuais, né? Os pais têm que pensar muito sobre isso. Respeitar a vontade do adolescente. Exatamente. Respeitar, porque isso é uma escolha para a vida dele. Ele pode até lá na frente, depois eu vou fazer mais isso. Né? Mas aí é uma escolha que é dele. Né? Agora, quando escolhem por ele, também é uma forma de não cortar o cordão umbilical. Né? Eu laço e continuo puxando. Que autonomia é essa que vai dar para essa pessoa? Aí, quando chega a ser um profissional muito inseguro, um profissional que não consegue dizer sim, sim, não, não, na própria vida. Oferecem qualquer coisa para esse adolescente, ele aceita porque não sabe dizer não. Então, acaba caminhando por um caminho que, às vezes, era o contrário que os pais esperavam. Muito em função de não ter propiciado a ele essa oportunidade dele fazer a escolha. Pode quebrar a cara, né? Quebrar a cara, ele vai amadurecer. Mas ele também vai perceber que as escolhas dele têm consequências. Tem reflexo. E ele tem que pensar naquilo que ele escolheu. Mas quando ele tem essa possibilidade de viver isso, as escolhas dele sempre não fazem com que ele sofra tanto, porque ele já sabe que tem uma consequência, ele vai ter que assumir, rever aquilo ali, se é que ele quer rever, né? Porque ele tem que rever, se não é aquilo que ele gosta. Mas ele não vai culpar nem pai nem mãe. Foi decisão dele. Porque é a decisão dele. Então, por que cria, às vezes, uma revolta? Porque fala, eu fiz porque você quis. Né? Tem casos que a gente sabe de pessoa que faz um curso de 5 anos, pega o diploma e fala assim, vocês quiseram que eu fizesse isso, toma aqui. Agora eu vou fazer o que eu quero. Não precisa chegar nesse ponto. Mas existem casos assim. Zanilda, quando eu contei desse assunto para algumas amigas, elas pediram para fazer essa pergunta. Quando o filho está estudando e volta para casa, que os pais sufocam aquele adolescente, que ele, como diz, ele vai arrumar desculpa para nem ir para casa. O que falar para esses pais? Ele tem os amigos dele, ele precisa conviver com gente da geração dele, da idade dele, e para ele até se sentir melhor e adaptado para essa volta. Porque se ele ficar só em casa e estuda fora, quando ele volta, nem que os pais falem, sai um pouquinho, ele vai falar, sair com quem? Ele já cortou os laços. Ele não tem amigos. Então, se ele criar amizade com quem ele mora lá, ele vai ter mais prazer de ficar lá do que ficar. Né? Liga para os pais, estou com saudade, não sei o quê, passa 2 dias, porque eu tenho o resto da Semana Santa, por exemplo, eu vou lá para a minha cidade, da cidade que eu estou estudando, porque o pessoal está ficando lá e tal, e os pais quase morrem, tipo assim, não gostam mais de mim. Não é isso. Né? Então, assim, quando volta, tem que, você vai procurar até incentivar. Você vai procurar seus amigos, vocês vão sair, vocês vão ao cinema, né? E isso vai fazer com que ele fique, muitas vezes, não, hoje eu quero ficar aqui. Exato. Muitas vezes, né? Tem que dar razões, você deixa voar, isso o Dalai Lama falava, né? Você tem que dar razões para ele voar e, ao voar, ele ter razões para ficar, para ele voltar, né? Zanilda, eu queria te agradecer, esse assunto é muito amplo, vai ser pauta de outras vezes aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, e eu acho que esse programa é um programa extremamente importante, né? Porque ele trata, no geral, sobre superações, e eu acho que as pessoas precisam tocar nesse assunto mesmo, né? E conhecer histórias e ter conhecimento também, que às vezes ele acha que está sentindo determinada coisa, que é só ele. E existe uma série de pessoas que estão vivenciando a mesma experiência. Muito obrigada. Pessoal, ficamos aqui até o nosso próximo programa Cuidar. Beijo florido!